É isso aí, como lidar com essas mudanças que transformam a nossa vida. Nós queremos levar para você esta palavra de conhecimento aqui no De Tudo Um Pouco com a nossa queridíssima Vanessa Rezende, psicopedagoga e nossa amiga também, parceiríssima aqui. Vanessinha, Deus abençoe, Amém, viu? Serginho. Mais uma vez, seja bem-vinda ao nosso De Tudo Um Pouco. A segunda-feira é para ser abrilhantada com a sua presença aqui. Obrigada. E eu sei que Deus tem muito, e Deus está fazendo muita coisa através desse quadro, Vanessa. Amém, eu tenho verdade. recebido os testemunhos, ali nos posts, ali na nossa rede social, ali, o pessoal tem comentado, as pessoas chegam para mim dizendo, olha, tem sido bênção. Então, quero aqui já te parabenizar e te abençoar, saber que você está sendo um instrumento de Deus, através da profissão que você escolheu, do seu dom, do seu talento, para alcançar o nosso querido telespectador. Começando a segunda-feira desse jeito, hein? Ah, mas tem que ser, ué. Nós... Mas, Serginho, é verdade. Eu queria até aproveitar esse momento para agradecer as pessoas que têm mandado e-mail, mandado recadinho para mim, falando de como elas têm sido realmente abençoadas com esse quadro. A gente não deve desprezar as pequenas coisas, pequenas participações. E, assim, eu fico muito honrado de ver, assim, em tão pouco tempinho que eu passo aqui, como que Deus usa isso para abençoar as pessoas. Então, muito obrigada. É um reforço positivo, né? Ah, verdade. Obrigada, Serginho. E você merece. Agora, Vanessa, vamos então começar o nosso bate-papo. Essas mudanças que transformam a nossa vida. Queria que você falasse daquela que, assim, para mim, é a segunda decisão mais importante da vida, que é o casamento. É verdade, é verdade. Isso mexe com a vida toda da gente. Serginho, eu me lembro, assim, que na época que eu fui me casar, mulher tem muita questão da emoção, né? A gente fantasia muitas coisas, dos nossos sonhos. É um presente mesmo de Deus o casamento. Mas hoje assim, eu queria deixar um recadinho sério para o pessoal que está se preparando para casar, que já casou, está recém-casado. Porque a gente casa, porque a gente quer ter sucesso nesse novo empreendimento que é o casamento. Sim, você concorda? Naturalmente. Mas assim, Deus, a palavra diz que o Senhor ele tem prazer em realmente realizar os nossos sonhos. Então, isso aí é a grande questão. O que você tem sonhado para o seu casamento? Porque muitas vezes as pessoas entram num casamento, Serginho, com um sonho um pouco egoísta, né? Sim. Agora, quando você não sonha só para você, mas você sonha para o outro e você sonha para o reino de Deus, é um pouco impossível desse sonho não ser realizado. Então, pense bem assim, quais são os seus projetos, nessa novidade agora que é o casamento, qual que é o seu alvo dentro desse novo momento na sua vida, onde você quer chegar, porque a Bíblia fala, né, Serginho, que o Senhor nos quer colocar em lugares altos. Mas para isso a gente precisa de sonhar os sonhos de Deus. E muitas vezes esse sonho ele começa a ser corroído por pequenas coisas que não têm importância nenhuma. Diríamos aí, Vanessa, nesse contexto, as falsas expectativas? São falsas expectativas. Às vezes as pessoas também casam, Serginho, querendo enquadrar o esposo ou a esposa no quadradinho ali para que aquela pessoa fique do jeito que você deseja. E eu acho que um dos princípios de um casamento saudável é você respeitar o outro como ele é. Sabe, você amar as pessoas apesar das dificuldades dela, assim como Deus nos ama, Ele nos ama com os nossos defeitos. É entender a diferença entre individualidade e individualismo? Isso mesmo. A individualidade é uma prerrogativa natural que nós temos. Né? Aquele que eu sou, você é para o Marquinhos é para você. Isso. Mas tem o individualismo, é aquilo que eu quero que seja isso e pronto, acabou. Isso. Né? E esse tipo de pensamento dentro de um casamento, ele corrói, ele estraga. É um pensamento egoísta. Egoísmo. Né? Então, assim, não tem que ter lugar para egoísmo, mas para aceitar as diferenças, para amar, para surpreender e saber, assim, que dentro de um casamento não é tudo um mar de rosas. Nós vamos ter os nossos problemas, mas vale a disposição para querer acertar, para querer consertar, para reorganizar, para refazer novamente. Então, e sonhar junto também, né? Que é o projeto principal aí do casamento, que é sonhar e construir juntos, né? E deixando Deus sempre no centro da vontade, né? Deus, você tem que estar no centro da vontade de Deus dentro do seu casamento. E um casamento bem-sucedido é Deus fazendo esse elo entre você e sua esposa e o marido. Então, o básico que eu vejo assim, Serginho, é o respeito às diferenças e Deus no comando. Quando eu fazia o curso de noivo... Deus une pessoas diferentes, né, Nós somos Vanessa? completamente diferentes. Nós temos que aprender a nos acoplar às diferenças, não querer que o outro seja como nós somos ou fazer aquilo que nós queremos que ele faça. Eu lembro, Serginho, que no curso de noivo o pastor falava muito que tinha casal que desentendia por apertar a pasta de dente. Eu achava que isso é ridículo, sabe? Porque apertou no lugar que não queria, colocou papel higiênico no lugar onde o outro acha que não deveria ter colocado. E, assim, existem tantas situações que realmente vão merecer a nossa atenção e ficar pegando em picuinhas
Tem muita gente que pega em detalhes, em coisas que não vão levar ninguém a lugar nenhum. Então leve o casamento a sério, porque é algo sério. E é uma proposta que está no centro da vontade de Deus. E não entrar num casamento com fantasias, né? Existe muito real, você concorda, Serginho? Sim, claro. E não querer que o outro se encaixe no perfil. Muita sogra fala, né? Muitas mães falam para as filhas assim, calma, que ele vai acabar ficando do jeito que você quer. Eu escuto muito isso. Meu marido não tem que ser do jeito que eu quero. Isso é uma mentira, né? É uma mentira que atrapalha, porque o meu marido tem que ser do jeito que Deus quer que ele seja. E se existem imperfeições do meu esposo e em mim mesma, que eu seja sensível à transformação, mas eu não tenho que fazer o outro ser do jeito que eu quero. Aliás, eu tenho que amá-lo de forma incondicional, né? E sonhar para ele aquilo que Deus quer que seja realizado na vida dele. Verdade. Né? Agora, Vanessa, outra novidade que transforma a nossa vida, que tem que ser muito bem lidada ali, tem que ter muito critério, é a chegada dos filhos, né? Do primeiro filho. Essa muda muito, né? Muda completamente. A gente viu aqui a Nívia aqui agora, já vieram duas. No caso dela, vai ter para o segundo, não sei se ela vai, né, fechar a fábrica, mas... mas pode continuar aqui, ó. Nívia, você que está nos assistindo aí agora, sei que você está aí nos bastidores, mas que, ó, pode manter a fábrica em atividade, porque a forma tá, ó, jóia. Bonita. Um abraço para você e para o Gustavo aí. Mas olha só, Serginho, quando o casal resolve, então, a gente decide ter filhos, vai assim, agora você vai realmente constituir uma família. E eu também tenho essa experiência, né, quando eu tive o Davi. Nossa, Serginho, foi tanta expectativa, mas eu te confesso assim que passou alguns momentos assim, uma ansiedade, um medo, uma angústia, porque estava chegando uma coisa nova dentro da minha casa. E muitas vezes, principalmente nós que somos educadores, os pastores, psicólogos, eu não sei se você sente assim uma cobrança. Nossa, você é pastor. Você sabe que eu passo por isso, né? Assim, parece que você não pode errar. Não. E nós erramos enquanto pais, né? E que os nossos filhos têm que ser perfeitos, inclusive. E não são imperfeitos como o filho de qualquer outra pessoa. E como nós somos também, na verdade. Porque nós somos imperfeitos, é verdade. Então, a chegada de uma criança muda completamente a rotina do casal. Então, por isso, nós precisamos de estar bem para receber os filhos em casa. Sabe, muda a rotina, precisa de muita cooperação entre o casal. Às vezes, você vai precisar da ajuda de uma sogra, de uma cunhada, de uma babá, muda toda a rotina, vai estabilizar ou desestabilizar, Serginho, a questão emocional, financeira. E outra fantasia, as pessoas ficam, casam, eu quero ter um filho, eu quero ter um filho. Como se fosse assim um mar de rosas. E não é assim. Isso daí, Vanessa, pode ser também a fantasia por uma fuga. Né? Às vezes o filho pode ali, num caso assim, desequilibrado, se eu posso dizer, também ser uma fuga por alguma coisa que não está bem no casamento. Tem pessoas, eu digo até que infelizmente às vezes querem ter um filho para achando que aquilo vai trazer mais unidade entre um casal. Já viu essas histórias? Já, eu vou engravidar para o meu casamento pegar rumo. Para sustentar o casamento. Para sustentar. O filho não vai sustentar o casamento. Aliás, o filho pode até desestabilizar, porque agora vão ter mais tarefas a serem cumpridas. O casal, se ele não anda junto, quando o filho nasce, gera mais problema, porque tem que ter mais cooperação, né? Se o casal tinha... ponto a mais para ter aquela atenção difusa, né, do casal, para abrir o leque, né? E assim, se o esposo ou a esposa não cooperavam um com o outro, imagina agora com a chegada de uma criança que merece mais estar junto para dividir as tarefas. Outra, com a chegada da criança, a gente tem que separar um tempo para o casal estar junto também. Eu tenho batido nessa tecla, Vanessa, com os casais que eu venho atendendo, isso assim, recentemente, ali eu estou ali falando, ó, uma vez atrás da outra. Separa um momento para o casal. Isso, porque a criança, ela tira muito do nosso tempo. Nós não somos pais, nós sabemos disso. Mas qual que é o seu sonho dentro do seu casamento? É ter uma família saudável? Então é necessário que você separe tempo, mesmo que seja menos em relação a antigamente, para estar junto ali, o marido com a esposa, conversando, planejando as coisas para a família, para que seu filho fique dentro de um lar saudável. Porque se o casal não estiver saudável, ele vai adoecer o casamento e vai adoecer a vida da própria criança. Então é importante esse relacionamento feliz, saudável entre os casais. Já né? de base, né? Aí, Vanessa, por um processo evolutivo normal, vem o segundo filho. Quando chega o segundo filho, o casal já passou na prova. Ele já tem várias experiências a nível financeiro, de quarto, de fazer enxoval, de como preparar a casa, o relacionamento. Agora, na chegada do segundo filho, nós temos uma outra questão, que é o primogênito. Como que ele reage à chegada do irmão, né, Serginho? Ele pode ter atitudes assim regressivas e competitivas. O que eu digo com isso? Quando você já tem um filho,
como aconteceu comigo, e vem uma outra criança, você precisa preparar o seu ninho ali, preparar aquela criança primogênita que já existe. Então, ela pode adotar atitudes agressivas para com o nenenzinho que acabou de chegar, ela pode ter um comportamento regressivo nas próprias atitudes dela, querer mamadeira, querer bico, começar a chorar para competir com o irmãozinho. Falar infantilizadamente. Fala infantilizado. Então, nós pais, nós precisamos de fazer um processo de preparação para a chegada do segundo filho. E essa preparação está muito relacionada também com o que já está em casa, mostrando para ele que ele é amado, que ele é querido. Separar um momento para você, mamãe aí que está grávida ou que acabou de receber o seu segundo filho, de dar mais atenção, Serginho, para a criança que já está com 2, 3, 4, 5 anos, porque o bebezinho, ele não sente muito, né, como aquela criança mais velha, ele não entende, mas o mais velho ele entende. Então ele pode se sentir perdido, mal amado, perder o espaço que ele tinha antigamente. Então prepare essa criança emocionalmente para que ela não se sinta perdida no meio disso tudo. Mas lembrando, Vanessa, que aí essa criança, a primeira ou a segunda, elas são diretamente um reflexo dos pais, da estabilidade, da tranquilidade dos pais. Porque se os pais se desorientarem, já era. Serginho, como a gente sempre fala aqui no quadro Vida em Família, né? Tudo começa em nós que somos autoridades sobre a vida das crianças. Se a gente não estiver bem emocionalmente, se estivermos desequilibrados, inconstantes, como que a gente vai fazer até preparação para a chegada de um segundo filho? Como que eu vou estar bem para receber o primeiro? Então, tudo começa em nós. E é o princípio do amor, né? O Senhor Jesus, questionado a respeito do amor, ele disse, olha, amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. É esse equilíbrio emocional que a gente tem de amor próprio, a gente só vai dar o que a gente tem. Né? Mas às vezes assim, as pessoas, pode ter alguém assistindo que não preparou bem para a chegada do segundo, não estava esperando nem o primeiro, como eu sempre digo naquela frase do pastor Márcio, não importa como começa, importa como termina. Se não está tudo bem hoje, quem sabe esse programa vai ser um motivador de mudança na sua vida. Né? Vale a pena buscar ajuda, uma ajuda em terapia, com pastores, com um amigo, um aconselhamento, porque de repente está tudo desequilibrado, mas nosso Deus, ele intervém com equilíbrio na sua vida. Você pode mudar toda a situação que estiver desajustada dentro da sua casa, basta você querer. Se eu quero, eu posso. Então, tudo posso naquele que me fortalece, porque sim está escrito na palavra de Deus. Se existe um desequilíbrio, Deus entra aí para regular e para trazer paz dentro de todas as novidades que você estiver vivendo, seja no casamento, chegada de filhos, as próximas que nós vamos falar aqui hoje, né, Serginho? Deus é um Deus de novidade, Deus é um Deus que nos surpreende e as novidades de Deus é para trazer vida na sua vida, na nossa vida, e não para trazer tumulto. Trazer acréscimos. Deus quer sempre acrescentar, Deus quer te fazer andar em lugares altos com todas as bênçãos do casamento, dos filhos, do trabalho, tudo aquilo que Deus traz é para nos abençoar e não para nos desequilibrar. E se de alguma forma qualquer novidade trouxe desequilíbrio, a gente está aqui para te ajudar, para te dar ideias, para acrescentar para que isso mude na sua vida, né? E por falar em trabalho, Vanessa, essa próxima mudança aí que faz toda a diferença é a conquista de um emprego melhor ou de uma promoção no trabalho. Como lidar com essa condição? Serginho, quando eu estava trabalhando esse tema para o dia de hoje, eu lembrei quando eu fui trabalhar na igreja. Eu fui trabalhar na Lagoinha, eu tinha 17 anos, eu fui para o centro estudantil. Até outro dia para trás. Até outro dia, tem pouco tempo. E eu me lembro que quando eu fiz 19 anos, eu fui promovida a ser supervisora de todo o centro estudantil. E eu era muito nova. Só que quando nós vamos ser promovidos, Deus vai nos abençoar, Deus não olha a nossa idade, Ele nos capacita, então Deus nos capacita para aquilo que Ele nos chama. E eu fiquei questionando, na época era Solange, a esposa do pastor Jonas, gente, mas por que ela está me promovendo? Quando você é promovido no seu trabalho, a sua liderança percebeu em você características de pessoas que vão dar conta daquela nova proposta. Então, se você era uma professora, hoje você é supervisora, você é líder de uma equipe, quando você é promovido, primeiro é alegria geral. Ai, que bênção que eu fui promovido. Mas depois você não pode dar vazão somente para a euforia, né, Serginho? Sim. Mas você tem que pensar assim, eu vou traçar uma meta agora, o que eu quero conquistar nessa nova etapa da minha vida, aqui dentro do meu trabalho, o que essa empresa espera que eu faça e como eu vou alcançar toda essa proposta nova que me foi sugerida. Existem duas vertentes aí que pode ser dentro dessa euforia. Uma, estagnar, cheguei num patamar e pronto, fico por aqui. Ou a outra também de uma soberba, né, Vanessa? Agora eu sou chefe. Eu ia falar também sobre isso. Quando você é promovido dentro de uma empresa, você nunca deve dar lugar à soberba, à vaidade, ao orgulho, ficar se achando superior, porque ninguém é melhor do que ninguém.
É cada um no seu quadradinho. Cada um tem as suas qualidades, as suas habilidades. Então, você foi promovido, mas você continua sendo você. Então, não abra mão da sua humildade, aprenda a se relacionar com as pessoas. Eu acho hoje que vale muito dentro das empresas, não é a faculdade que você estudou, o conhecimento que você tem, mas é a habilidade de se relacionar. Desde com o porteiro, né, com o zelador, as pessoas que você lidera, até a pessoa que ocupa o cargo mais alto de uma empresa, todo mundo merece ser bem tratado. Então, primeiro, você traça uma meta de trabalho, não estagnar, isso como você falou, você evitar, através da sua nova proposta, dos seus alvos, ou evitar falhas. Nós erramos, mas quando você projeta, você planeja, você vai evitar falhas que, de repente, não necessariamente deveriam acontecer, e ser humilde, não se vangloriar, não ficar, agora eu fui promovido, mas você saber se relacionar e chegar onde a empresa espera que você chegue e até surpreendê-la também, né? Verdade. Agora, Vanessa, também um outro ponto que a gente pode colocar aqui na nossa conversa é exatamente o seguinte, tem muitos pastores, muitos líderes que estão nos assistindo agora. Então, como lidar, por exemplo, aquela pessoa que era um obreiro e agora foi ordenado como um pastor, era um liderado, agora é um líder de célula, de um grupo pequeno, de um grupo familiar. Como lidar com essas novidades até no ministério? Sérgio, enquanto se fala em ministério, eu acho que fica assim, até diferente quando você fala de um trabalho secular. Porque a pessoa, por exemplo, que sou professora, vamos dar um exemplo, agora eu sou coordenadora, ela pode até achar, né, na falta às vezes de sabedoria, que ela que galgou aquele espaço. A gente sabe que Deus que nos coloca em qualquer lugar. Agora, mais ainda é uma pessoa que se dispõe a trabalhar para Jesus. Deus é que nos coloca nos lugares. Então, se você era um líder de um grupo pequeno e hoje você foi consagrado a um pastor, saber que Deus te colocou ali, o que Deus espera de você. Lembrando que ministério vem da palavra grega hiperetes, que quer dizer serviço. Serviço. A gente serve alguém. Né? Se você servir, agora você vai servir mais ainda. E falando em servir mais também a sua família. O que às vezes me preocupa dentro do ministério, porque muitos de nós, os pastores, os obreiros, as pessoas que se dispõem a estar na igreja, investem tanto tempo na igreja, Serginho, e às vezes acaba esquecendo da própria família. E a Bíblia fala, se nós não cuidamos da nossa casa, como nós vamos cuidar das coisas de Deus? Verdade. Então, assim, não perca em mente, ou não perca seu foco. Deus te chamou para fazer a obra, chamou. Você hoje é um homem, uma mulher consagrada para servir, mais ainda a Deus, está sendo consagrado, sirva, mas não se esqueça da sua família, não se esqueça do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. Cuide, porque eles é a primeira coisa que Deus vai nos cobrar na nossa casa. Você concorda, Serginho? Com certeza. Cuidar com amor, a postura que a gente tem na igreja, nós precisamos ter dentro da nossa casa. Um amor que trata assim uma ovelha, tratar a sua esposa, os seus filhos. Isso é o que Deus vai nos requerer em primeiro lugar. Você concorda, Serginho? Com toda certeza, Mas que Deus Vanessa, te abençoe nessa novidade de vida, né, que está no ministério. São só algumas, né, que a gente tratou aqui hoje, mas isso mostra que cada vez mais precisamos ter um equilíbrio e uma dependência de Deus em tudo isso que vem de acréscimo para nós, né? É verdade. Porque Deus quer se alegrar em nós. Hoje mesmo eu falei na devocional aqui sobre isso. Deus, ele tem expectativas a nosso respeito. É verdade. E ele quer que o gozo dele esteja em nós. Ele quer se alegrar em nós. Hoje, Serginho, eu trouxe até um livro que eu quero mostrar do Augusto Cury, que diz... Aqui, deixa eu mostrar aqui para o pessoal aqui de casa. Nunca desista dos seus sonhos, porque nós não devemos desistir dos nossos sonhos e não desistir das propostas que Deus tem para nós. E muitas vezes nós, enquanto servos de Deus, nós desistimos muitas vezes dos sonhos e principalmente daqueles que Deus colocou no nosso coração. Primeira tribulação que às vezes nós passamos enquanto crente, a gente desiste de um projeto na igreja, desiste de fazer a obra de Deus. Não desista dos seus sonhos, porque Deus vai realizá-los dentro do tempo oportuno. E Deus ama quando nós sonhamos. A novidade, ela também precisa ser conquistada. Precisa ser conquistada, batalhada. Nem tudo vem tão fácil assim para nós. Deus tem um sonho para a sua vida, mas Deus vai tratar daquilo, vai te dar no momento que você estiver preparado e que você batalhe por isso também. Que bênção, boa palavra. Amém. Olha, uma palavra assim, só aqui no De Tudo Um Pouco, no quadro Vida em Família. Vanessa, você também tem um convite para nos fazer, né? Toda segunda-feira eu quero fazer esse convite. Porque bênção nunca é demais. Amém. Eu quero convidar você que está nos assistindo a participar do nosso seminário que vai acontecer no dia 29 de novembro, Transtornos da Mente. Uma novidade, Serginho, que até a semana passada a gente estava fazendo as inscrições somente pelo site da Lagoinha. Agora nós vamos fazer a sua inscrição também na Casa Rosada, que é um dos ministérios da nossa igreja,
o Ministério de Mulheres em Ação ali na Rua Beberibe, no São Cristóvão. Isso. Esse seminário nós vamos falar sobre TDAH, sobre autismo, síndrome do pânico, transtorno bipolar, depressão. Então, são vários temas com oficinas, com profissionais qualificados para falar para você. Quem pode participar desse seminário? Vai participar pais, professores, o pessoal da área da saúde, da educação, os pastores. Você é nosso convidado. Nós vamos falar sobre esquizofrenia, né, Serginho? Que eu acho que para os pastores isso é um tema super interessante. Claro. Que às vezes a pessoa está tendo um surto esquizofrênico e você acha que está endemoniado. Então, você é o nosso convidado. As inscrições estão abertas. O seminário vai começar às 8h30 da manhã no Tabernáculo. Nós vamos fechar esse seminário às 17 horas da tarde. Vai ser um dia de pura bênção na sua vida. Então, não perca. É isso aí. Vanessa, muito obrigado. Obrigada, aqui Serginho, por mais uma segunda de Amém. bênção.